Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos! Uma tarde maravilhosa. Hoje é dia 27, saindo aí de um feriado. E já tem gente pensando no próximo feriado, tá, gente? É assim a nossa vida, mas a gente está muito feliz de estar com vocês aí. Quem está entrando ao vivo, sejam muito bem-vindos ao programa. Esse programa hoje está muito especial, porque nós estamos com um tema muito diferente, que é uma gestação gemelar e atípica. Exato. Então, assim, pode ficar aí, que vai ser bem interessante o nosso tema. E vou apresentar quem está aqui compondo a nossa mesa maravilhosa. Camila, vou começar com nossos convidados, né, Thaís? Camila, olha, eu sou suspeita de falar de Camila, porque a gente se conhece, gente. Há bastante bastidores, início de terapia. Camila, ela é jornalista, uma mãe maravilhosa, comunicadora, trabalha nessa área da comunicação. Mãe de 3 filhos, é gestação gemelar, mas ela não teve trigêmeos, só pra explicar, ela vai explicar depois, tá? Mas ela é mãe de 3 meninos lindos, que eu conheço, super fofos. E aqui do meu lado, minha amiga, minha companheira, aquela pessoa que tá sempre comigo, me ajudando, me apoiando, Thaís. Né, Thaís? Jéssica, é uma honra estar aqui, ainda mais com essa convidada, quem não conhece aqui Obrigada. em Campos, né? É uma honra te receber aqui. Obrigada. E espero que o programa possa ser de grande valia para quem está nos assistindo, né? Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que a gente tem muito a acrescentar, né, na maternidade, principalmente na maternidade atípica. Ser mãe é um desafio. E quanto mais a gente puder falar sobre o assunto, mais a gente conscientiza as pessoas sobre a questão do autismo e traz também, né, as pessoas para perto da gente, né? Porque a identificação das coisas que acontecem com as mães, independente se são atípicas ou não, ela é muito grande. É verdade. Quero já dar um abraço para quem tá entrando aí com a gente, Elielso, famoso Kiko. Famoso Kiko, vulgo meu marido, pai dos meus filhos. Exatamente. Frederico, prazer estar aqui com a gente. Luca Longo. Lucas é meu afilhado. Lucas é o afilhado de Camila. A Lavínia sempre presente também, Jéssica. Lavínia, um beijo. Ela mandou um abraço pra mim também no direct. Prazer, que bom que vocês estão entrando. Pode já mandar um aviãozinho pra outras pessoas aí pra entrar, porque o nosso bate-papo é muito importante. Camila, uma das coisas que a gente sai, assim, quando a gente é mãe atípica, e que marca muito, é que quando a gente sai, as pessoas olham pra gente e já falam assim, são gêmeos. Já ficam espantados, assim, né? Meu Deus, com um já é difícil, imagina com 2, né? Isso quando não perguntam assim, quando você descobriu, como é que foi? Você ficou nervosa? Ah, meu sonho é ter gêmeos. Ter gêmeos é tão bom. A gente fica olhando assim, meu Deus, não sabe qual trabalho que é, não sabe como é que é. Ter gêmeos é um sonho, né, Jéssica? A verdade é essa. Mas é bênção dobrada, mas é trabalho dobrado também. É verdade. Né? É verdade. E quando essa maternidade é gemelar e atípica, quando a gente descobre, né, que a criança precisa de um pouco mais de atenção do que uma criança típica, isso traz a gente entra naquele luto do autismo que todo mundo tem e que não é diferente para mãe gemelar. A única diferença é como eu vou dar conta. Como eu vou dar conta, exatamente. Como eu vou dar conta, porque é aquilo, o autismo não é igual, né? Não é. Cada um é um. Eu tenho gêmeos de níveis diferentes. E então, é interessante a gente falar isso, porque quando eu tive as minhas gêmeas também, elas eram gêmeas univitelinas, idênticas, são gêmeas univitelinas. E o laudo delas estão no mesmo nível 2 de autismo. Mas com Camila foi algo bem diferente. Bem diferente. Primeiro eu achava que João era autista, né? Eu percebi o autismo em João. Com 11 meses João falava, com 1 ano João parou de falar. Com 1 ano e 1 mês ele iniciou a terapia. E eu achava que ele era muito agitado, a gente chamava ele, não ouvia, ele não prestava muita atenção na gente, ele estava sempre muito agitado. E aí, com o tempo, João, com 1 mês de terapia, teve uma melhora significativa. E Leonardo não tinha esse atraso nos marcos do desenvolvimento. Leonardo seguia os marcos de desenvolvimento, só que sempre baixo. Por exemplo, se a criança tinha que contar de 1 a 10, ele contava até 5.
Se a criança tinha que correr até 5 meses, ele corria com 5 meses, entendeu? Ele chegava sempre no limite, mas ele não teve atraso. Os médicos não diagnosticavam atraso. E aí, com 1 ano e 6 meses, eu falei assim, não, eu também vou levar Leonardo, e aí descobri. Hoje, João, os médicos falam que o autismo dele é como se fosse uma comorbidade do TDAH, porque é o TDAH que atrapalha a vida dele, então João tá no nível 1 e Leonardo tá no nível 2. Entendeu? E eu acho que foi assim, essa virada de chave aí foi algo muito psicologicamente, como é que foi, né, Camila? Muito difícil. Porque quando você você levava um filho, né, e achava que ele tinha dificuldades, o outro não apresentava. Então, a sua expectativa era que a esse eu vou dar atenção, mas o outro tá encaminhado, né? Não, e a minha preocupação era, Leonardo vai sentir muito, porque eu dou muito mais atenção pro João. Como que Leonardo vai ficar? E depois eu percebi que Leonardo precisava de mais ajuda que o João precisa, entendeu? Hoje eu percebo outras coisas que eu acho que os dois precisam. Por exemplo, o Leonardo hoje tem mediação na escola. Primeiro ano que ele está tendo mediação. Eles estudavam separados porque um atrapalhava o outro. O João respondia tudo e Leonardo nada. Aí nós separamos de turma. Decidimos juntar esse ano a reclamação de João que ele não tem mediação. Então agora é João que está dando a necessidade. Então eles vão assim... se revezando, graças a Deus, porque se derem problemas dois juntos, eu não vou saber o que fazer. É muito difícil mesmo. Existe também, as pessoas não sabem, mas existe uma probabilidade maior, né, de quando é uma gestação gemelar, você ter uma criança, você ter a questão de comorbidades genéticas também associadas a essa gestação gemelar. E o autismo é uma dessas condições. Então, uma gestação gemelar tem uma probabilidade maior para o autismo. Então, é importante as mães ficarem atentas em relação a isso, porque já fui a médicos que falaram para mim que era melhor esperar as meninas crescerem, porque gêmeos tem um atraso na fala, e é normal, porque gêmeos é normal, às vezes eles ficam muito no mundo deles, tem uma linguagem própria. Então, esses discursos não cabem mais hoje, né? Não cabe. Eu costumo dizer que terapia não faz mal. Então, deixa eu iniciar. Isso que as pessoas falam, mas João Pedro não tem nada. João Pedro é muito pequeno. João Pedro tem 1 ano. João Pedro... Gente, eu não era mãe de primeira viagem. Antônio falava helicóptero com 1 ano e 5 meses. Então, as pessoas ainda diziam isso pra mim. Você está comparando com o Antônio. Porque Antônio falou muito cedo. Porque o Antônio é meu filho mais velho. E realmente falou muito cedo. Leu muito cedo. Eu não estou comparando com o Antônio. Eu estou comparando com os marcos do desenvolvimento. As mães têm que estar atentas a esses marcos que estão na caderneta de vacina que toda criança brasileira recebe. Você olha lá atrás, você lê seu caderneta de vacina, você vai saber se seu filho está dentro daquilo ali ou não. E aí, outra coisa, iniciou a terapia, melhorou. Fez só 6 meses de terapia, foi ótimo, maravilhoso. Não fez mal para ele a terapia. Não é um remédio que vai trazer consequências graves para ele depois. Não. A terapia é estímulo. E estímulo não faz mal. Sim. Então inicia a terapia. E depois a gente vai ver o que vai fazer na vida. Se não era nada, tá ótimo. Tá maravilhoso. Um outro fator também, que a questão do gemelar pode acontecer muito, é que às vezes o gemelar tem um nascimento prematuro. Sim. E a prematuridade também é um fator que acaba desenvolvendo o autismo na criança, né? Então essas questões... Pode ser uma causa, né? Uma causa, né? E aí que permeiam também dentro dessa gestação gemelar, que as pessoas precisam ficar atentas. Não é só gemelar, e prematuridade também em geral. As pessoas, em geral, a gente não sabe exatamente o que causa o autismo ainda, né? A gente não tem essa certeza. Mas é mais fácil que a criança prematura tenha uma necessidade neurológica, tem um transtorno, né? Tem maior possibilidade. Então, ter gêmeos é um sonho, mas é isso aí. Vem junto com esse monte de... E pro meu marido, na época, foi muito engraçado. Eu conto pra todo mundo isso. Eu descobri isso na 3ª ultra. Então, foi uma surpresa muito grande. E quando eu contei pro meu marido que eram 2 crianças, porque ele não tava comigo na ultra, quem tava era minha mãe. Ele ficou 2 dias sem falar, gente. Ficou 2 dias sem conversar. Ficou mudo. Ele não conversava. Você falava com ele, Camila, são 3 escolas. Camila, são 60 unhas pra cortar, porque a gente já tinha um filho, né? Ele só falava em números. Ele levou um final de semana inteiro. Eu dizia assim, e aí, vamos jantar? Não sei, não quero. Só estou pensando agora como a gente vai sustentar essas crianças. Ele só falava assim. E eu descobri depois que ele contou no trabalho dele. Eu tava quase parindo. Ele contou pras pessoas que eram gêmeos. Ele não tinha coragem de contar. Eu acho que ele tinha... Eu não sei. Nem ele sabe.
Ficou impactado. Ele ficou impactado. Acho que ele não acreditou, não demorou pra acreditar, não demorou pra cair a ficha. Não acreditava. Um abraço pra quem tá entrando aí, Luciana Klein, Pietro Richard. Pietro é lá da clínica. Lá da clínica. Um amor. Obrigada, Pietro. Um beijão pra você. Graziele. Olha, Kiko falou. contas. Só fazia. Kiko, é verdade. Se a gente, quando tem a criança, faz um chá de bebê, fica torcendo pra todo mundo levar um monte de fralda, imagina pra gêmeos, né? É uma loucura, né? O que eu fiquei sabendo da médica é que a gente tem maior probabilidade de ter gêmeos após os 35 anos, porque o nosso organismo ele começa a eliminar os óvulos e aí a chance de eliminar 2 ao mesmo tempo é grande, tanto que os meus filhos são totalmente diferentes. Então, realmente, eliminei 2 óvulos e acabei, né, tendo dois gêmeos. No caso de Jéssica, é uma herança genética. Genética. Porque As foi com crianças são 24. idênticas. É isso aí. Foi antes dos 30 que eu tive filho. Foi com 28 anos. Então, foi uma herança genética minha aí. É muito importante a gente estar falando aqui sobre a gestação gemelar, mas eu queria falar da parte emocional da família, né? Aí você já começou a falar, mas isso daí é um ponto que eu ia tocar. A gente sempre sonha, né, da idealização, né? Dos 3 vestidos, os 2 vestidos iguais, os 2 andando juntos, os 2 da mesma série, da mesma escola. E aí você falou da dificuldade que um já tá com uma facilidade de aprendizado, o outro não. As minhas também têm essas dificuldades. Uma desenha muito bem, a outra não quer muito segurar o lápis. Então, a gente vive ao mesmo tempo o luto da idealização de um filho, e acho que a gestação gemelar traz esse luto 2 vezes. Sim. É porque assim, a gente espera, quando a gente descobre o autismo, no nosso caso que a gente descobriu muito cedo, a criança ainda não entrou na idade escolar. E a escola, gente, ela pode ser um sonho, como ela pode ser muito cruel, né? Porque na escola era pra ser todo mundo igual, mas não é todo mundo igual, é todo mundo diferente. Cada pessoa é uma pessoa. Todo mundo é diferente o tempo todo. E aí, essas diferenças não são muito respeitadas, porque existe um caminho a seguir, precisa ser seguido por todo mundo. Quem não acompanha aquele caminho acaba ficando para trás. O que eu faço, eu acho que você também, a gente luta por fora para que na escola eles consigam acompanhar. Eu tenho o Leonardo começando a ler palavrinhas agora, e o João já veio do ano passado já lendo o que o Leonardo está lendo agora. Entendeu? Só que assim, para Leonardo ler o que ele lê agora, ele faz 4 horas de fono, ele faz orientadora, ele tem mediadora. Entendeu? Então, assim, é uma luta que é até bom a gente falar sobre essa questão da mediação, que eu não tive nenhuma dificuldade na escola deles, mas que nem sempre é assim, né? Bom até a Thaís falar sobre isso. É um direito da criança, né? Sim, com certeza. A gente sempre tá nessa tecla aqui, né, Jéssica? Que é um direito da criança, seja escola pública ou privada, mas realmente há uma grande dificuldade em ter esse direito respeitado, e o nosso dever aqui também é alertar as mães, né? Para que elas saibam que é um direito que elas não devem abrir mão em hipótese alguma. E a escola não pode cobrar mais, né? Com certeza não. A escola tem que cobrar a mesma mensalidade para todos os alunos. É até importante que você falar que na escola nem todos são iguais, porque pela lei as pessoas devem ser tratadas iguais, Pelo mesmo direito. mas as pessoas que são diferentes, elas devem ser tratadas diferente na medida das suas necessidades. Sim. Porque quando você vai trazer uma igualdade, você precisa equiparar uma pessoa que está em condições de desigualdade. Então, quando você traz para uma pessoa um benefício, vamos dizer, na escola, uma mediação, você não está privilegiando quem precisa daquele benefício. Você está equiparando aquela pessoa porque ela está em condições de desigualdade, e na medida que você traz um mediador para a sala, você consegue, de certa forma, equiparar as condições deles na sala de aula. As suas também têm, né? As minhas têm mediadora, uma mediadora para as duas, mas elas também têm auxiliar terapêutica, né? As minhas têm ainda a dificuldade do desfraude, né? As minhas são nível 2. O nível 2 geralmente tem um desfraude um pouco mais tardio do que o nível 1 de suporte. Então, também é muito importante, eu falo da questão da teta das minhas filhas, porque
a vulnerabilidade das meninas é muito grande na escola. Eu percebo isso com o Léo também. E inocência muito grande. a inocência muito grande, né? Então, assim, a vulnerabilidade de sofrer um abuso psicológico, até um abuso realmente físico, é muito grande. E eles nem vão perceber, assim, eles vão demonstrar os sinais depois. Então, ter uma mediadora é importantíssimo para isso, principalmente a mediadora que a gente conheça, que a gente confia, mesmo que não for da gente. É a escola que oferece mediadora, não são os pais. Mas a gente ter esse contato, passar confiada com a mediadora, porque é uma proteção para os nossos filhos. A gente percebe a vulnerabilidade deles, é muito grande, né? É muito bom que a gente... Eu pedi, a escola também não negou, não sei se a escola ia oferecer isso, mas eu fiz reuniões com a professora, com a mediadora, com a coordenadora, porque eu queria conhecê-la antes do ano, antes que ela tivesse contato com o Léo, entendeu? Porque depois eu falei assim, meu Deus, sei lá, se não tiver contato, aí acaba que a primeira mediadora dele, né, no caso com o Léo, tava super bem, ela descobriu que estava grávida e era uma gravidez de risco, ela não podia ficar na escola. A escola até teve que, não sei nem como que a escola fez, porque não podia demiti-la e ela não podia trabalhar. Eu não sei como a escola resolveu isso juridicamente. Mas aí colocaram logo na outra semana outra mediadora, graças a Deus. Mas assim, eu falei, meu Deus, deu tão certo com essa. Né, Jéssica? Tem isso, né? Tem. Deu tão certo com essa e agora vai ter que colocar outra. É bom a gente falar também do papel do mediador na sala de aula, porque quando a criança tem mediador, não significa que ela não pode, não vá interagir com os outros colegas, porque muitas escolas têm sim o mediador, mas a criança fica lá no fundo conversando só com o mediador e o mediador não está ali para isso. Quem vai ensinar aquela criança é o professor. O mediador, ele está ali apenas para traduzir de uma forma que a criança vá entender, para que ela possa acompanhar a turma. Mas na medida que você exclui aquela criança, coloca ela afastada e deixa somente o mediador trazendo os exercícios, a matéria da escola, você está praticando um ato de exclusão na sala de aula. Isso daí é algo que aconteceu com as minhas filhas. Isso aconteceu onde elas não tinham intimidade nenhuma assim com a professora deixava tudo por conta da mediadora. E a mediadora ficava com elas num tatamezinho, assim, no cantinho da sala. E, assim, foi uma mediadora maravilhosa. Era nova, recém-formada em pedagogia, mas que pegou as minhas filhas como filhas dela, né? E, assim, e começou a estimular, começou a confrontar até mesmo a professora. Por que não passava tal exercício para elas? Elas são capazes, sim, e tal. Então, assim, parece distante, mas, gente, o que a gente vê, o que a gente recebe, né, de notícias de escola, onde a criança fica jogada, fica largada, fora as denúncias que a gente até trouxe no programa, né, de agressão física, e a gente tem visto na internet agressão psicológica, né, teve até um caso recente de uma mãe, né, que botou o gravador na mochila da filha e tudo mais, e ouviu as palavras difíceis que a professora falou. Então, assim, é muito terrível o que a gente passa nas situações escolares, né? Então é importante ficar atento. Elielson, chamado Kiko, comentou o seguinte: teve o agravante da pandemia no meio disso tudo. Sim, é porque as pessoas falavam assim, quando a gente descobriu, você perguntou, as pessoas falavam assim, mas isso é pandemia. Eles não têm contato com outras crianças, porque realmente, como a minha casa tem quintal, eu realmente não saía de casa. A gente saía de casa para ir pra praia, a gente ia lá em Manguinhos, onde não tinha ninguém, e ficava lá com as crianças. Eu fiz a quarentena de verdade, porque eu tenho uma mãe idosa dentro de casa que tem um problema pulmonar. Então a gente não deu mole. E aí as pessoas falavam assim, essa criança passou. Quando ele tinha que desenvolver, ele estava na pandemia. Ele não via outras crianças. Mas isso não interessa, gente. A gente não tem que dar essa desculpa, a gente tem que buscar. É difícil, né, gente? Quando o diagnóstico vem, é difícil. Dói pra todo mundo. A gente chora. Eu engordei 20 quilos desde o diagnóstico. A gente engorda, a gente come, quem é de emagrecer, emagrece. Só que se você não buscar, você faz como, gente? A criança, você atrapalha a vida do seu filho. É verdade. Assim, eu falo que geralmente a mãe é um
pouco de tanque, assim, a gente... não são todas, mas eu tive o privilégio de conhecer mães, né, assim como a gente, que recebeu o diagnóstico, a gente sofreu o impacto, mas não deu tempo da gente se jogar na cama e falar, vou jogar o cobertor por cima e deixar rolar. Não dava tempo. Não dá tempo. E eu acho que o gemelado dá ainda mais força, porque são duas crianças. Sim. A gente não tem como. Eu lembro, na pandemia, eu tive Covid e aí eu não podia encontrar com a minha mãe, meu marido estava viajando a trabalho. Minha mãe ficou no segundo andar da casa. E eu ficava assim, as crianças, tipo, com 1 ano, andando a casa toda, pintando a sapequeira. Eu chorava à noite. Mas de manhã eu acordava e ia viver, porque eu ia fazer como? A gente não tem o que fazer. A gente não tem. Eu lembro uma amiga da minha mãe, gente, muito engraçada, uma tia minha e uma amiga da minha mãe levava comida pra mim. Porque eu falava assim, pelo menos você não vai ter que cozinhar. Entendeu? Aí eu falava assim, é uma forma de me ajudar. Ela me entregava a comida num portão. E eu falava assim, cara, é uma forma de me ajudar sim, porque aí eu não vou ter que cozinhar. Porque é difícil. Assim, no amparo da lei, eu não sei, as meninas, a recomendação delas foram que elas estudassem em salas separadas. Teve essa recomendação para você? Teve, pra mim também. Porque os gêmeos, principalmente os crianças autistas, né, tendem a imitar a outra criança. E eles acabam preferindo imitar um outro autista, né? As estereotipias, essas questões. Então, a recomendação era que elas estudassem em salas separadas. Só que as escolas não têm os mesmos turnos. Aqui em Campos não tem. É muito raro. Escolas como Auxiliadora, como Salesiano, tem. E não é que fazem questão nem obrigam, mas sugerem. Tipo assim, nós vamos... Explicam a necessidade, o Alfa também faz isso, Pense, né? Faz isso, explica e acaba... Porque no meu caso, João é muito falante e Léo não. Então, João adorava falar, continuava falando e Leonardo ficava sem falar. Porque João é aquela pessoa... Jéssica sabe disso. Se ele chegar aqui, Thaís, ele vai dizer assim pra você: oi, tudo bem? Meu nome é João, o dele é Leonardo. Leonardo não fala, não precisa falar. João já falou pra ele. E aí a gente teve que soltar. Eles ficaram 2 anos estudando separados. Aí agora voltaram por conta da logística da casa também, que é uma loucura, né, gente? Isso que eu ia falar, uma loucura, porque imagina você ter gêmeos, você estuda um de manhã, outro de tarde, aí você prepara um pra ir pra escola, você não vive. Não, eu não vivi, fiquei sem viver 2 anos. Até que esse ano eu coloquei junto. Não está sendo fácil, não. Mas a gente está tentando. E eu tô tendo muita ajuda, tanto da mediadora, quanto de uma professora que no ano passado não foi muito bem com o Léo, mas esse ano ela tá super engajada na minha causa. Porque ela tá vendo a evolução de Léo, entendeu? E ela tá vendo o quanto que João mudou. No passado, o João foi aluno dela e deu 0 trabalho. Entendeu? Olha, as escolas que foram citadas aqui, se quiser patrocinar a gente, fiquem à vontade, tá? Falamos bem de vocês. A gente não tem nada contra as escolas, Falamos bem tá? de vocês. Então, olha só, a gente queria também fazer um bate-bola. Eu faço sempre esse bate-bola. O bate-bola é o seguinte, é uma coisa rápida, que vier na sua cabeça, você responde, né? Eu acho isso muito legal. Vamos lá. Qual foi o momento mais desafiador da sua jornada como mãe de 2 ao mesmo tempo atípico? Foi o período em que o plano de saúde me obrigou a sair de uma clínica só para 4 clínicas diferentes. E que eu tive que parar de trabalhar. E aí eu tinha que ficar... tinha que trabalhar só online, não podia trabalhar presencial, porque eu tinha que ir. Numa quarta-feira, por exemplo, eu ia a 3 clínicas diferentes. Segunda, eu comprei uma bicicleta elétrica, porque eu não dirijo, e foi o que resolveu a minha vida. Aí coloquei eles separados, de manhã eu levava João Pedro a 3 clínicas diferentes, e à tarde eu levava Leonardo a 4 clínicas diferentes. Tinha dia que levava 2, tinha dia que levava 3. A gente, era uma loucura. Eu acho que foram os 2 anos da minha vida que eu me sentia sugada pela maternidade, entende? Eu não tinha ânimo para fazer as coisas. É porque o plano de saúde foi digamos assim, sugou a energia dela, né? Porque ela tinha tudo programado, né, Thaís? Aí você até explica melhor sobre isso. Mas o plano de saúde simplesmente falou assim: não, eu não vou arcar mais aqui na clínica, você vai ter que ir para as outras clínicas que eu tô mandando você ir. Eles me mandavam para outras clínicas, só que as clínicas não tinham tratamento adequado para os meus filhos. E aí, para eu conseguir o número de horas que o médico sugeria que eles fizessem, né?
ou laudava que eles fizessem, colocava no laudo, eles tinham que fazer em várias clínicas diferentes. Porque se chegava na clínica A, eu só tenho 2 horas por semana pro seu filho. A clínica B, eu só tenho 3 horas, então eu vou juntar 2, 3, e era assim que eu fazia. Eu vivi igual uma maluca. Acabaram esses 2 anos, eu tava com minha ferritina em 8. Eu cheguei no médico, ela falou assim: como você veio pra cá, minha filha? Eu falei, andando. Ela, como, minha filha, você tá muito anêmica? Eu tive que tomar 10 ampolas de Noripuru na veia pra poder eu conseguir me recuperar. Então, assim, eu fui sugado pela maternidade imensa, tá? Engordando e ficando doente. Porque eu não me cuidava, não me tratava. Eu vivia... Foi um momento mais difícil. Como que eu consegui reverter esse quadro? Discutindo com o plano todos os dias. Ligando pro plano. Quem não liga pro... Eu também ligo pro plano todos os dias. Não, e Jéssica se revela, tá ligando pro plano. Nem parece Jéssica, essa pessoa calma e serena. Fico brava. Teve um dia que falaram assim, gente, tem outra Jéssica nesse lugar. Porque ela liga pro plano. Não, porque olha só. Porque a gente tem que conseguir conquistar nossos direitos, né? Não tem como. Era plano, era ANS, era e-mail, e o plano, cara, ele faz de tudo pra gente desistir. Eles querem cansar a gente. É terrível, terrível. Meu Deus. E a gente sente que nossos filhos é só o depósito de dinheiro. Uhum. Vai pra clínica que a gente quer porque é depósito de dinheiro. Isso é tão comum, né? Muito Acho que comum. a reclamação tem chegado bastante pra Thaís. Tá aí, Thaís, pra falar sobre isso. Segue, Jéssica, com o seu bate-papo, que a gente tá falando demais. 2. O que seus filhos te ensinaram que mudou completamente a forma como você vê a vida? Nossa, Jéssica, eles me ensinaram que eu não controlo tudo. Foi isso. Eu não controlo tudo. E não tem problema se eles não conseguirem na mesma hora dos outros. Lá na frente não vai fazer diferença Antônio ter lido com 5, João Pedro com 6, Leonardo com 7. Antônio tirou a fralda com 2, Leonardo com 3, João Pedro. Não faz a diferença. O importante é que eles consigam. Não conseguiu hoje, amanhã eles vão conseguir. Então eles me ensinaram que eu não vou controlar tudo e que eu não posso desistir. A gente não pode desistir, a gente não tem esse direito. Não tem esse direito, verdade. A nossa escolha é ou guerra ou guerra. Guerra chorando ou guerra limpando as lágrimas. Você sabe. Você pode cansar, né? Descansar uma noite, chorar aquela noite ali, mas amanhã vamos embora. Se você pudesse abraçar a mulher que você era no início do diagnóstico, o que você diria pra ela hoje? Essa daí é uma pergunta de psicanálise, né? É uma pergunta. Cadê não, meu professor de psicanálise que sempre entra? Isso não é bate-papo, gente. Isso é profundidade. Se eu pudesse. De frente com a Jéssica. Se eu pudesse, eu diria pra ela assim: olha, calma, eles vão evoluir. É só você não desistir que eles vão evoluir. Devagar e sempre. Mas assim, na época eu pensava assim, porque assim, eu acho que você falou com o Carol aqui semana passada, a gente pensa no futuro, né, Jéssica? E no futuro. E assim, a perspectiva da minha vida mudou no sentido de eu trabalho na terapia para não ter expectativas. Eu busco todos os dias não ter expectativas. Por quê? Porque eu espero que Antônio se torne um cientista, como ele diz que vai ser. E aí eu não posso esperar que João Pedro seja um policial, eu não posso esperar... As pessoas falam assim, você está subestimando seus filhos. Não, eles podem ser o que eles quiserem. Mas se eles não forem, eu vou amá-los da mesma forma. E eles vão ser felizes do mesmo jeito. Cada pessoa é feliz do seu jeito, gente. Cada pessoa é feliz do seu jeito. E assim, eu não tô falando isso, gente, porque eu acho isso... Eu tô falando isso porque eu sou terapeutizada também. Graças a Deus. E graças a Deus. Todas as Virou mães... até meme da internet. Ninguém tá puro, né? Tá todo mundo Tá na terapia. puro, gente. Tá todo mundo na terapia. Já estão a gente tomando remédio. Quarta-feira tem psiquiatra marcado. É isso. Também. Tem que ser. Não tomei ainda, mas vou tomar. Mas vou tomar. Porque o que eu tentei não consegui. Agora, pra Thaís. Thaís, qual é o direito mais importante que toda mãe atípica precisa conhecer e que quase ninguém fala? Eu acho que é o direito de brigar pelos seus filhos, né, Jéssica? Porque muitas mães acabam se calando, pensando que aquilo não é direito, que talvez elas possam se prejudicar até, mas se você sabe que você está com a razão, que você está buscando o melhor para o seu filho, como você fez com o plano de saúde, você liga, você questiona, se tiver necessidade você briga, porque você está lutando pelo direito do seu filho. Então, a partir do momento que você tem um direito negado, não se cale.
E outra coisa, a gente se torna mãe chata, né? Eu sou a mãe chata da escola. Porque Antônio não é autista, mas Antônio tem alergia alimentar. Então, assim, desde o primeiro dia de Antônio, tem uma festinha na escola. O meu bilhetinho é diferente. O que vai ter pra comer? Perigoso, né? É, perigoso. Hoje é um assunto até importante se trazer aqui. Isso aí, acho que é um assunto para um próximo tema. No mês de maio tem a semana de conscientização da alergia alimentar. Eu posso te apresentar mães, por exemplo, tem uma mãe, Aline, o nome dela, ela é nutricionista e o filho dela é alérgico. Ela é ótima pra falar. Assim, explica de forma mais técnica também, por conta dela ser nutricionista. E então eu sou a mãe chata desde sempre. A gente é. Eu sabia, na escola, a coordenadora, quando eu chegava, já me olhava e falava assim, chegou a mãe. Chegou a mãe. É, a mãe chata desde sempre. Hoje tá que tá, sabe? Tá muito. E a gente ainda tem que falar do sorteio, hein, Jéssica? Ih, é Tá verdade. muito pra frente essa minha produção hoje. Entendeu? Só vou fazer mais uma pergunta pra Thaís, porque a minha produção tá meio estressada. Na prática, qual é o maior erro que as famílias cometem por falta de informação jurídica? Deixar os direitos passarem, né, Jéssica? Porque as famílias às vezes acreditam que aquilo não é para elas. Por exemplo, um BPC Loas. Eu não tenho direito porque a minha renda é um pouco mais elevada do que o salário mínimo, mas são questões que precisam ser avaliadas de forma individual. Então, se você tomou ciência de algum direito do seu filho, é bom você procurar um advogado da sua confiança para você saber se ele tem direito ou não, antes de ficar pesquisando na internet, porque as informações nem sempre estão corretas. Olha, tem muita fake news na internet, tá, gente? Muita fake news com BPC Loas que você olha e você fala assim, não, é verdade. Não, gente, não é. E, gente, só uma coisa que eu queria falar, assim, já me falaram, por conta de João ser nível 1, ser soltinho pra frente, já me falaram, você quer o laudo pra ter desconto. Para, gente, para que tá feio. Não fica falando essas coisas, não, é feio. Porque vocês não têm noção do quanto que a gente corre atrás para ter um filho que não parece ser autista, entendeu? A gente corre muito atrás. É muita luta. Em relação ao quê? Eu quero pagar 50% no parquinho? Pelo amor de Deus, gente. Isso não Para, não fica falando essas coisas, não, que é feio. Eu acho que esse tempo da ignorância já tá na hora. Já passou. Já deu, né? E principalmente as pessoas que falam que a família se aproveita do BPC Loas. Gente, quem vive com o salário mínimo somente hoje em dia? Quem ia preferir ter um filho autista, né, do que ter uma criança sem deficiência, sem autismo, só por causa do salário mínimo? Não existe isso não, gente. Para que tá feio. Tá chato isso. Tá feio. Chato. Agora a gente vai... Não vou nem fazer minha pergunta, não. Vou fazer, tá bom, gente? Só uma. Que minha produção tá que tá. Em que momento você percebeu que sua dor poderia se transformar em propósito? Inclusive, ontem uma moça falou isso pra mim. Eu não percebi, foi acontecendo assim de forma natural, tá? Foi natural, eu tenho essa coisa de conectar pessoas, né? Sempre de fazer conexão. Então, eu comecei a entender que eu fazia parte de um grupo em que eu sentia falta de ter mais conexão e não era assistido. É um grupo que não tem assistência, a gente não tem benefício nenhum do governo, a gente não tem assistência política, que eu tô falando, né? A gente é um grupo de mães, as pessoas olham pros filhos, mas não olham pras mães. Então isso se tornou um mover dentro do meu coração. E aí realmente é o que me engajou. E as minhas filhas gêmeas foram meu combustível, são meus combustíveis, né? E é tudo que a gente faz. Agora, a gente vai ter que falar uma coisa muito, muito legal, né, Thaís? Muito legal. Que é o seguinte, tá chegando o Dia das Mães. O Dia das Mães é quando, Camila? 9 ou 10. 8. 10. 8. É 8. No dia 10, gente. Dia 2 é meu aniversário, sábado agora. Dia 10. Dia 9, 7 dias depois, dia 10. Dia 10 de maio. 10 de maio. Dia das Mães, nosso dia. Exatamente. E o que nós vamos ter numa semana antes aqui no programa, que vai ser no dia 4/5. Grava essa data aí, gente. 4/5. Quem tá assistindo a gente, grava. 4/5 a gente vai ter sorteio. Sorteio na nossa live. E vai ser sorteio de vários presentes, vários brindes. E como que participa desse sorteio? Tem que entrar online, entrando aqui pelo meu Instagram, ou pelo YouTube ou Facebook da Rede Aurora, que vai estar também ao vivo o programa. Entra lá e comenta alguma coisa. Comenta, nem que seja 8 aqui. Só vai participar quem comentar ao vivo, né, Jéssica? Não é só entrar, tem que comentar. Tem que comentar. Ao vivo. Isso aí, tem que dizer, nem que seja assim, oi, quero sorteio, quero brinde, tô aqui.
tem que comentar. E aí a nossa equipe, nossa produção muito fera, entendeu? Muito fera. Vai pegar todos esses nomes aí, vai rodar no programinha e ele vai fazendo os sorteios, vai liberando pra gente o nome dos ganhadores. E a gente vai entrar em contato com vocês pra poder vocês estarem pegando esses presentes. E vamos falar alguns brindes? Nós não vamos falar todos, mas por enquanto nós podemos falar um doce artesanal da loja Empório Sabores Mineiros. Queria, hein? Um ensaio fotográfico para você fazer fotos com seu filho, fotos especiais aí do Dia das Mães, e você vai ganhar 5 fotos inteiramente grátis com a fotógrafa Valesca Cunha. Olha isso! Tem mais aqui, mais brinde. Orientação profissional com a Clícia Barcelos. Ela é uma especialista em adolescentes e jovens. Você aí que tem já os seus filhos adolescentes e jovens, então participando aqui do programa, ela é especialista em orientação. Escolha profissional com direção, segurança e satisfação na sua trajetória. Maravilhosa. Ela vai fazer toda a orientação aí que o seu filho precisa. Gente, se eu tivesse os meus adolescentes, eu ia querer, hein? Um outro aqui é o 4. Vale compras de R$50 na loja Cookie, que são dos importados asiáticos. E aquele Pix, Jéssica? Ah, não. Aí Deixa pra próxima. Vamos ter Pix de dinheiro também com patrocinador, né? Da 14x14, tá, gente? Que é uma mecânica. E aí vocês vão ter, vão fazer pra gente um Pix no valor de... Qual o valor? R$150. Eu quero esse Pix, gente. R$150. Eu quero esse Pix pra mim. Tá. E aí eu vou... outra coisa. É a metalúrgica 14x14, tá aqui, ó. Usinagem, caldeiraria, a direção de Almiro e Alvania. E a gente vai colocar aí na tela depois pra vocês, onde vocês podem encontrar. Mas também a Efatá. Efatá, ela trabalha com blusas com símbolos de autismo, TDAH, blusas com todos os símbolos de neurodivergência. Vocês que amam andar. Eu amo andar com aquelas blusas assim. Eu sou mãe de autista. Autismo não tem cara. Ela faz essas blusas lindas e tem uns bordados também. E também tem blusas sem ser com símbolos, né, de neurodivergência. Então, Efatá Blusas é maravilhosa. E ela também tem roupas de academia, por sinal. Então, assim, ela vai dar um vale compras e você vai poder ir lá na loja dela e sacar. Então, e tem uma bolsa também da loja Encontro da Moda, Jéssica. Gente, a bolsa maravilhosa Encontro da Moda. Gente, é muito prêmio. É muito prêmio, muito prêmio. E não pode faltar. Então, assim, ó, chama geral, vamos compartilhar, entendeu? Fala oi aí pra gente. E vambora pro sorteio. 4/5 às 17h30, não esqueçam. Eu vou chamar minhas mães, todas amigas, e vou dizer, gente, vamos comentar lá pra gente ganhar. Vamos, e vamos fazer um movimentozinho. A gente vai estar colocando uma arte, vamos ver se a gente faz uma arte inteira com todos os brindes pra colocar pra vocês, tá? E é isso aí, gente. Olha, mais uma tarde maravilhosa, que todo mundo vai dizer, acabou, não dá, passou tão rápido. Passou muito rápido mesmo. Não é possível, gente. Mas semana que vem tem mais, tá? Quem sabe Camila volta aqui ou traz outro dia eu volto. Sobre alergia alimentar, que também é um tema maravilhoso. Muitas pessoas não conhecem. Muitos autistas, nem todo alérgico é autista, mas todo autista pode ter alergia. Alergia alimentar. Então nós vamos estar aí falando sobre isso. E vocês são mais que convidados. Um beijo enorme para todo mundo que participou, que compartilhou, que comentou. E uma boa tarde. Boa tarde, gente. Foi um prazer estar aqui. Tchau.